Então, aqui estou eu uma vez mais, João Carlos Farrapa da Noacaron Adega Bistrô para mais uma sugestão da semana aqui do nosso espaço. Agradecemos desde já o feedback que tem havido dentro e fora de fronteiras, tá? Estamos com os nossos amigos no Qatar, para além é estranho, sim, é diferente, mas temos os nossos amigos do Qatar, Canadá e Angola também, de alguma forma a seguirem-nos através dos mídia que nós temos agregado aqui no nosso espaço, no Acaron Adega Bistrô, tanto que estamos agregados e fazendo, então, passando à frente e divulgando, quiçá, sem qualquer tipo de premissa, mas agradecendo as parcerias com todas as mídias de divulgação que têm feito parcerias connosco, as quais nós agradecemos. Estamos no Ceará com a TV Aracati, estamos em Niterói, Rio de Janeiro, pela TV Carioca Net, estamos pela Terra Play Channel, que nos dá uma amplitude dentro e fora de fronteiras, tá? E inclusive é também pela rádio Nova FM, com localização bem centralizada aqui na região de Curitiba e arredores. Dos nossos agradecimentos tem sido uma ampliação das nossas sugestões e dos nossos pequenos diferenciais de uma forma bem elucidativa. Tem acreditado no nosso projeto, tem sido uma parceria bem transparente, tá? Perante as nossas pequenas sugestões, com sotaque ou com a diferenciação de alguma forma de desmistificar e simplificar a questão de a escolha de um rótulo, de uma uva ou de alguma forma de algo histórico, social ou, quiçá, de uma situação diplomática que se avizinhou perante uma história de um vinho, de um rótulo ou de um produtor que de alguma forma tenha sido exemplo perante uma situação inusitada, um facto histórico ou simplesmente uma questão de incentivo empreendedor. Sem mais demoras, então, os nossos agradecimentos. Somente mais uma referência: inscrevam-se no nosso canal do YouTube da Noacaron Adega, nas nossas páginas também do Facebook, sigam-nos, tá? Da Noacaron Adega e Noacaron Bistrô, e também do nosso Instagram com a mesma referência de Noacaron Adega Bistrô, onde todos os nossos amigos e clientes nos têm acompanhado e novos amigos, então, além fronteiras, que nos têm dado um feedback positivo, tanto familiares como amigos de amigos, tá? Têm dado um feedback positivo perante este nosso diferencial que se quer humilde, diferenciado e descomplicado. Sem mais demoras, então, passando os agradecimentos, vamos então à sugestão da semana. Como eu sempre digo, é uma uva, tá? Principalmente, mas traz sempre atrás do produtor uma história ou algo inusitado. Assim sendo, então, vamos, sem mais demoras, à sugestão da semana. Cordero em piel de lobo, Malbec 2019. Rosé Milan. Então, assim, estamos a falar de Rosé Milan, veio de Espanha em 2009 e foi para o Vale de Uco, na Argentina, com o potencial empreendedor de querer evoluir e produzir vinhos de média e alta gama. De acordo com o feedback e a recepção que teve pelos produtores que já estavam lá uns bons anos lá a produzir, não lhe deram muita credibilidade. Daí a ironia tanto do nome da vinícola como do rótulo. A vinícola é a Mosquita Muerta, a mosca morta, a ironia do produtor perante a situação de que aquele que se encontra no grupo, em que a maioria do grupo não dá grande crédito a que possa evoluir ou que tenha capacidades para o fazer. Posteriormente, lá está, pois, esta Cordero em piel de lobo, exatamente também para, com essa ironia, exemplificar e designar esse diferencial que teve. O porquê disso? Estamos a falar de 2019, esta casta. 2009, o Rosé Milan veio para Mendoza, como eu já tinha comentado, mas por sua vez tem produzido e atualmente, tá, estamos a falar de 2020, é um dos produtores mais reconhecidos naquela região, sendo toda a produção atualmente, 70% dela, consumida somente em Buenos Aires. Então é assim, estamos a falar de uma referência que, ou seja,
não é necessário qualquer tipo de pedido de um currículo, sendo por sua vez o produto já uma resposta ou um reflexo positivo da capacidade de produção do José Milán perante esta situação. Há uma frase que ele se propõe assim: nada é o que parece e a percepção é a nossa melhor habilidade. Ou seja, já é exatamente a questão da ironia perante duas situações que se quer como exemplo, tá? Perante muitas situações, e ele sendo um empreendedor nato, deu como exemplo esta questão de produtividade, de desenvoltura dele pelo know-how que já trazia, numa situação, numa região que já existia um grupo já bem estruturado de produtores que não lhe deram muito crédito. Lá está. Desconfiai da ovelha que é protagonista do rebanho e que sai do rebanho para seguir o seu próprio e único caminho. A ironia é a sua melhor característica. Temos exatamente essa história aqui relacionada pelo José Milán, tanto pela identificação da vinícola, como já disse, Mosquita Muerta, como Cordeiro em pele de lobo, exatamente, pôr o carneiro ou a ovelha com pele de lobo, exatamente para uma dupla ironia perante essa questão dos produtores que o rodeiam. Não existe qualquer tipo de atrito, muito pelo contrário, existe respeito, porque as grandes vinícolas, Guayaquil, Huarpe, Vista a Flores, agregaram o know-how dele como conhecimento, como as parcerias, perante esta evolução tão rápida que se teve e para essas parcerias desenvolverem em comum, o designaram também como uma pessoa de referência em Mendoza. Malbec, a história da Malbec é bem sucinta, mas bem explícita, exatamente também com esse espírito empreendedor que veio de França, essa casta, mas em Mendoza atingiu o seu potencial máximo, sendo considerada, lá está, a uva ícone desse país, a Malbec na Argentina. Este exemplar, estamos a falar de um exemplar Malbec 2019, tem uma acidez justa, taninos agradáveis, final de boca bem prolongado, tá? São 13,5 graus de álcool, tá? É um vinho jovem com uma estrutura muito bem interessante que casará muito bem nas harmonizações com carnes vermelhas e queijos encorpados. Uma das sugestões que tem havido dos nossos amigos dentro e além fronteiras foi unânime. Perante as situações de harmonização que eu faço aqui, que é o padrão, lá está, de estrutura de proteína, foi-nos aconselhado a que falemos também do nosso menu aqui do bistrô, perante as nossas opções que servimos aos nossos clientes e às uvas que apresentamos. Aceitamos, realmente foi um bom conselho que o vamos seguir e desde já vou demonstrar. O que é que nós recomendaríamos perante esta uva com esta estrutura e esta história? Temos duas opções no nosso cardápio. Ou a picanha invertida, tá? Com o molho, com a sua gordura, com a estrutura invertida com o seu recheio, com todos os seus acompanhamentos, ou também o pernil de porco desossado em molho de cerveja e mostarda. Ou seja, estamos a falar de estruturas bem acompanhadas com molhos estruturados, que iriam acompanhar e casar muito bem com esta proposta que nós estamos a dar com este Malbec 2019 com 13,5 graus de álcool. É a nossa proposta e sugestão, portanto lá está, fora a questão da parte administrativa, eu falo sempre da questão de optem pela uva. A uva, se é aquela ideal para vocês, as características irão variar somente pelos terroirs ou, digamos, dos países de origem que têm características de minerabilidade diferenciadas, tanto no velho continente, a Europa, como no novo mundo, que é aqui da América Latina, que se estende em toda a região centro-sul. Nomenclatura da garrafa, há sempre a questão, como eu explico sempre, identificação da vinícola, uva, estrutura da uva, grau de álcool, também e sempre vejam as sugestões de harmonização para as proteínas indicadas. São somente sugestões para facilitar na escolha de um vinho ou de uma opção. Cordeiro em pele de lobo, tá? É sim a história do empreendedorismo. Achei muito pessoal este rótulo, esta história, visto que nas questões de empreendedorismo e de diferencial nós também somos um exemplo, mas também devemos muito a que todos aqueles que confiaram em nós confiam e estão a confiar perante estes projetos que se nos apresentam e querem fazer essas parcerias para que de alguma forma possamos evoluir em conjunto. Foi a nossa sugestão desta semana aqui da Noa Caron
Adega Bistrô. É mais uma sugestão da semana. Um Malbec 13,5. Estamos a falar de uma estrutura senhorial com uma personalidade muito própria. Espero que tenham gostado. Acompanhem-nos nos nossos canais. Esta sugestão e todos estes agradecimentos irão para o nosso canal do YouTube. Sigam-nos, inscrevam-se, é gratuito, tá? Acompanhem-nos, façam sugestões, como o têm feito, inclusive do Qatar, tá? Onde nós, em inglês ou un petit peu de français aussi, on peut expliquer e, lá está, poderemos explicar e de alguma forma fomentar esse diálogo entre estas questões de harmonizações, de propostas e troca de receitas que já acontece atualmente aqui e além fronteiras. Foi então a nossa sugestão para esta semana. Espero que tenham gostado. Acompanhem-nos como nos têm a acompanhar. Agradeço as vossas sugestões, os vossos feedback e continuem a mandar sugestões tanto gastronómicas como de uvas que nós não tínhamos ainda conversado aqui no nosso espaço de sugestões da semana da Noa Caron Adega Bistrô. Obrigado, acompanhem-nos. Até um próximo episódio de mais uma sugestão daqui da Noa Caron Adega Bistrô.